Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Guia de Estudo Visual. Hoje a gente vai firmar os alicerces da nossa fé. Como um professor conversando com seus alunos, o meu objetivo aqui é ajudar a gente a conhecer mais fundo o nosso Deus triuno e, claro, ligar essas verdades incríveis com o nosso dia a dia na igreja. Bora começar essa jornada? Para começar bem, vamos refletir no que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? É uma passagem fantástica, não é? Ela nos lembra daquela majestade sem fim do nosso Criador. E é exatamente com essa reverência e humildade que a gente dá o nosso primeiro passo hoje. Então, esse é o nosso mapa para o estudo de hoje. 1. Conhecendo o Deus triuno. 2. A criação e os anjos. 3. A cruz na vida cristã. 4. Oração e esperança gloriosa. 5. Fidelidade e meios da graça. E 6. Reflexões para pequenos grupos. Conhecendo o Deus triuno. Olha só que interessante. A gente precisa lembrar que o verdadeiro conhecimento de Deus vem só das Escrituras, certo? Mas o Dr. Martim Lutero fez um trabalho brilhante ao pegar os 3 artigos do Credo e transformar isso num conforto diário para a nossa vida. Pensa bem, o Pai é o Criador que nos sustenta com tudo o que precisamos, o Filho é o Redentor que nos comprou de volta com o próprio sangue e o Espírito Santo é o Santificador, aquele que nos chama e nos mantém firmes na verdadeira fé. É Deus agindo o tempo todo a nosso favor. 2. A criação e os anjos. Aqui a gente vê como o relato bíblico organiza de um jeito lindo aqueles 6 dias literais de 24 horas da criação. A luz no primeiro dia, a separação das águas no segundo, aí no terceiro, a terra seca e as plantas aparecendo, os astros brilhando no quarto dia, os peixes e os pássaros no quinto, até chegar no 6º dia, o grande momento em que Deus cria os animais terrestres e a humanidade. E a humanidade, claro, feita de um jeito super especial, a própria imagem de Deus. Agora, mudando um pouquinho de assunto, antes da gente falar sobre batalhas espirituais, a gente precisa entender o que são os anjos de fato. Eles são seres espirituais, imortais, que têm razão e vontade próprias. Mas o mais legal é o papel reconfortante deles. Eles foram criados por Deus durante aqueles 6 dias, justamente para servir e proteger a nós, a igreja. A verdade é que tem toda uma realidade invisível acontecendo ao nosso redor. De um lado, os anjos bons, como Miguel e Gabriel, adorando a Deus e nos guardando constantemente. Do outro, os anjos caídos. Esses se rebelaram junto com Satanás, o pai da mentira, e o único objetivo deles é destruir e tentar a humanidade. Como essa é uma batalha real e diária na nossa vida, a gente precisa muito daquela armadura espiritual que Deus nos dá para continuarmos firmes. 3. A cruz na vida cristã. Trazendo isso agora para a nossa teologia da cruz, a gente precisa ter algo muito claro em mente. Quando a gente passa por dor ou dificuldade, isso não é um castigo da ira de Deus. Longe disso. Na verdade, o sofrimento funciona como uma ferramenta de refinamento. É uma oportunidade que Deus usa, com todo o seu amor divino, para nos dar força, pensando sempre no nosso bem-estar eterno. Então nunca, em hipótese alguma, pensem que o sofrimento é um sinal de que Deus abandonou a gente, tá bem? Porque seguir a Cristo é sim carregar a cruz. Mas olha só como Deus usa essas adversidades para moldar e amadurecer o nosso caráter. A cruz nos ensina a ser humildes, a depender totalmente da graça dele e acaba impulsionando a nossa vida de oração. No fim das contas, carregar essa cruz ajuda a gente a vencer o pecado e garante que os nossos olhos fiquem grudados lá na eternidade e não nas coisas passageiras daqui. 4. Oração e esperança gloriosa. E como é que a gente reage a essas provações no dia a dia? Orando, não é mesmo? Mas a verdadeira oração cristã faz uma distinção muito sábia. As bênçãos espirituais, aquelas que são vitais para a nossa salvação, a gente pede de forma incondicional. Agora, as bênçãos materiais e temporais, a gente pede com uma condição, que elas estejam alinhadas com a glória e a vontade de Deus. Afinal, a gente confia plenamente que Ele sabe o que é melhor. É essa esperança gloriosa da vida eterna e da volta de Cristo que serve como âncora para nossa alma. Quando a gente entende isso, a gente desvia o olhar das lutas temporárias e foca na promessa segura da ressurreição. Viver com essa esperança constante dá uma força tremenda para a gente, nos enche de zelo para fazer o bem e nos torna incrivelmente resilientes, até mesmo diante da morte. 5. Fidelidade e meios da graça. E aí vem a pergunta:
Como a gente sobrevive espiritualmente num mundo caído? Bom, a Bíblia ensina que permanecer na fé até o fim é 100% uma obra realizada pela maravilhosa graça de Deus. Mas quando alguém cai da fé, como aconteceu com Saul ou Demas, a culpa é inteiramente humana. É um mistério profundo, a nossa razão não consegue decifrar isso logicamente, por isso a Escritura simplesmente nos manda descansar totalmente nas mãos fiéis de Deus. E para conseguir descansar inteiramente nele, a gente precisa dos meios da graça. Eles são as ferramentas literais que Deus usa para entregar a força, o perdão e a preservação dele para a gente, todos os dias. O nosso kit de sobrevivência cristão tem 3 coisas fundamentais: ouvir a palavra do Evangelho, o santo batismo e a santa ceia do Senhor. É pelo uso diário e fiel dessas ferramentas que Deus nos sustenta. 6. Reflexões para pequenos grupos. Chegou a hora da gente fazer uma pausa e aplicar tudo isso na nossa comunidade. A primeira pergunta para o nosso bate-papo é a seguinte: como o entendimento de que o Deus triuno está no controle absoluto muda a maneira como a nossa congregação enfrenta os desafios diários? Vamos pensar juntos em como descansar no fato de que o Criador tem o controle de tudo ajuda a tirar aquele peso de ansiedade da nossa rotina? A segunda questão é bem prática, focada na nossa vida comunitária. De que maneiras práticas o nosso pequeno grupo pode apoiar uns aos outros quando estamos carregando a cruz do sofrimento? Pensem em como a gente pode ser um ombro amigo, um consolo real e tangível dentro da nossa própria família cristã. Nossa terceira reflexão vai direto no coração da nossa confissão luterana. Como podemos encorajar uns aos outros a depender diariamente dos meios da graça, que são a palavra e os sacramentos, em vez de confiarmos nas nossas próprias forças. O grande objetivo aqui é afastar o olhar da nossa própria capacidade e focar 100% naquilo que Cristo nos entrega de presente. E para encerrar, deixo esse pensamento provocador para o nosso grupo. Sabendo que a nossa salvação está totalmente segura nas mãos poderosas de Deus, como essa certeza nos liberta para servir o próximo com ousadia amanhã? Afinal, se a salvação não depende das nossas obras, nós somos verdadeiramente livres para sermos servos amorosos e dedicados. Que essa síntese do Evangelho encha todo mundo aqui de coragem para viver a fé no dia a dia. Um excelente estudo para todos nós e continuem firmes!